Vamos lá, boa noite. Eu sou a professora Ana Paula. Hoje nós vamos fazer aula de Sociologia. E essa aula de Sociologia é uma aula que eu fico bem à vontade, que eu gosto muito, porque é uma aula que dialoga com conceitos econômicos. Esses conceitos eu tenho certeza que todos vocês já ouviram pelo menos uma, duas ou três vezes em jornais, em revista, no cotidiano, porque são conceitos que estão sendo amplamente divulgados no século XXI. São os conceitos de capital com o ente não econômico. Nós vamos conversar com o capital social. O que é o capital social? Ele foi apresentado por duas ciências, que foi a economia e a sociologia, por Pierre Bourdieu, e ele definiu o capital social como um agregado de recursos efetivos ou potenciais ligado a uma rede durável de relacionamento menos institucionalizado do conhecimento ou de reconhecimento mútuo. Então, eu vou dizer para vocês que o Bourdieu ele utilizou a palavra capital social para representar algo que nós conhecemos muito bem no nosso cotidiano, que significa cooperativismo, ou seja, cooperação. Então, o capital social, ele nasceu na sociologia e na economia para dizer que não era ente econômico, mas poderia gerar ente econômico a partir do momento em que pessoas de uma determinada comunidade se juntassem para um fim comum. E aí, para a gente exemplificar o capital social, eu vou dizer que são pessoas que moram na zona rural, num lugar muito distante, são produtores de, vamos pensar, mandioca. E essas pessoas se organizaram e fretaram um único carro e trouxeram todo o produto para vender em Rio Branco num único dia. Então, qual é a representação desse ato que essas pessoas fizeram do ramal X no Acre? Então, essa maneira de se organizar e juntar-se e trazer o produto num único dia, pagando apenas um valor e dividindo para toda a comunidade, é o capital social que o Bourdieu apresentou como conceito das duas ciências que são afins, que é a economia e a sociologia. Então, ele vai dizer que refere aos recursos, a competências disponíveis para a mobilização. Então, isso representa o capital social. O capital social ele é muito íntimo, porque eu trabalhei com ele durante 7 anos da minha vida. Ele foi assunto dos meus 2 trabalhos, tanto da minha dissertação de mestrado, que eu falei sobre o nível de capital social de um assentamento do Acre, que foi a Bonal, e também na minha tese doutoral. Então, o capital social está muito presente na minha vida. É um conceito que eu gosto muito de discutir e é um conceito que está em evolução. Ele está sendo discutido nessas 3 décadas e vários autores repaginaram esse conceito, ou seja, reescreveram um novo conceito para o capital social. É um conceito que ele representa muito bem a economia do século XXI, essa economia que não é mais uma economia só financeira, uma economia só de ente econômico, mas também uma economia social. A gente está vendo muito isso nessas divulgações. Compre no seu bairro, faça a sua economia crescer, compre de um produtor de alface. Então é isso, o capital social é a representação que não é de um ente econômico, mas que pode gerar um ente econômico se ele for organizado de uma maneira correta. Então a gente colocou como exemplo para definir o capital social aquelas pessoas em um determinado assentamento utilizando lá o conceito que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, e essas pessoas se organizaram num único dia, trouxeram toda a produção e comercializaram numa feira de Rio Branco. Então isso para Bourdieu é o capital social, não é um ente econômico, mas ele configura no final um ente econômico para o entorno, porque à medida que se juntaram determinados grupos, economizaram dinheiro e esse dinheiro fez com que aumentasse a renda e também ampliasse as redes, ou seja, um relacionamento social. Então, vamos para o outro capital, que é o capital político. O que é o capital político? Ele é um conceito da sociologia, ele também foi falado a primeira vez pelo Pierre Bourdieu e é sinônimo de poder. O que significa o capital político? Ele consiste em ativos econômicos, culturais e sociais que reproduzem e promovem a mobilidade social de uma sociedade em conjunto de maneira política, ou seja, o capital político ele é um capital que ele é um ente econômico. Por quê? Porque o poder de gestão ele representa um recurso financeiro. Então, o que é o capital político em outras palavras? Então, o capital político
é o nível de capital que pode ser determinado por uma pessoa ou uma organização que tem o poder de fazer ou gerar ou gerir ações em prol da sociedade. Então, o capital político, ele sempre vai representar entes econômicos. Por quê? Porque se trata da gestão, e quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de organização de políticas públicas, e quando a gente fala disso, a gente vai entender que efetivamente existe um capital ativo de recursos financeiros. Então, o capital político, ele tem duas representações, a representação cultural, social e o poder político. Então, é isso que a gente vai entender do capital político. O capital político, ultimamente, ele ficou bem conhecido na mídia. Quando o ex-ministro Moro saiu do governo, foi uma das palavras que mais se comentou, que ele tinha saído com muito capital político. O que isso quer dizer? Que foi uma pessoa que teve um crescimento político muito grande através de uma ação. Ou seja, a gente vai pensar que para essa pessoa ele somatizou no nível de confiança que talvez no futuro próximo ele possa exercer um cargo de gestor. Ou seja, é um capital político não efetivo ainda, mas a gente pode dizer que o capital político ele pode ser efetivo quando uma determinada pessoa representa um gestor de Estado. Então, vamos lá para o outro conceito de capital, e aí nós vamos falar do capital cultural. Ele também foi representado pelas duas ciências, economia e sociologia. A primeira vez quem falou do capital cultural foi o Pierre Bourdieu, e ele vai dizer que o capital cultural é um conceito que se refere aos recursos, competências, aptidões disponíveis e mobilidades em nível de cultura dominante ou legítima de uma determinada sociedade, um determinado saber ligado à cultura, crença e um reconhecimento do tal. Ou seja, o capital político, o capital cultural, ele vai representar os recursos, competências disponíveis e o nível de cultura legítima, ou seja, de cultura nata de uma determinada sociedade. É como se a gente pensasse um costume único do acriano, que não teve influência nenhuma, foi o acriano que desenvolveu. Então, esse costume que foi desenvolvido pelo acriano e ele permaneceu no nosso estado durante muito tempo, ele é um capital cultural. Por quê? Porque de influência legítima, não teve nenhuma influência de um outro lugar ou de uma outra pessoa. Então, ele é reconhecido como legítimo porque representa um conhecimento, um costume ou uma crença, vamos supor que é só nossa, e que nós, enquanto indivíduos que vivemos numa sociedade, representamos isso no nosso cotidiano, ou seja, não é uma representação única, como, por exemplo, vamos pensar de tomar tacacá. Não é tão peculiar do nosso estado, e aí a gente vai pensar que ao longo da nossa vida a gente não vai tomar tacacá só uma vez. Por quê? Porque é um hábito nosso e a gente sempre vai pensar em tomar tacacá. Até quando tá friozinho, né? É uma coisa que já vem na nossa cabeça. Então, o capital cultural é o nível de conhecimento, um recurso de competência e aptidão disponível em nível de cultura legítima de um determinado lugar. Então, esse é o capital cultural, não teve influência nenhuma, é um capital legítimo que uma sociedade desenvolveu e que essa sociedade adotou como costume e como ritual da vivência ao longo do tempo. E a gente vai estudar o outro capital, que é o capital humano. Algumas pessoas vão dizer o capital intelectual ou o capital inteligente. Esse está muito presente no nosso cotidiano, por quê? Porque ele representa o conjunto de conhecimento, habilidades, atitudes que favoreçam a realização de um trabalho de modo a produzir valor econômico. São atributos adquiridos por um trabalhador por meio da educação, perícia, experiência e vivência. Então, o capital humano, ele não é um ente econômico, mas ele gera um ente econômico, porque a partir do momento que um indivíduo se capacita, ele é um indivíduo diferente no mercado de trabalho. Então, consequentemente, o capital humano, o capital intelectual ou o capital inteligente, ele vai somar ativos econômicos no entorno. Por quê? Porque tem a representação do nível de habilidade
e competência de uma pessoa que o fez diferente das outras pessoas. Então, capital humano, ele é uma das palavrinhas que a gente usa muito no nosso cotidiano, é uma palavrinha muito conhecida e é uma palavra que tem muita representação na nossa vida do século XXI, ou seja, da nossa forma de viver hoje em dia, está muito presente. Então, a gente pode pensar que esse ato de buscar uma nova graduação, ou a primeira para alguns que estão iniciando nesse período, ou a segunda, como nós temos muitos alunos que já estão cursando a segunda, temos até aluno que está na terceira graduação. Qual é essa representação, essa busca, esse sacrifício, esse custo de oportunidade? É buscar capital humano, intelectual ou inteligente, que é esse nível de conhecimento que ele é recebido pelas pessoas e cada uma vai absorver de um jeito e executar esse nível de conhecimento de jeito diferente por inúmeros motivos. É criação, é cultura, religião e todas as outras coisas que o ser humano ao longo da vida vai adquirindo. O último capital é o capital estrutural. O que é o capital estrutural? Quando a gente fala a palavra estrutural, a gente já tem a ideia do que se trata esse capital. É o capital lá do ambiente estrutural, ou seja, do ambiente profissional. O que é esse capital estrutural? Eu não sei se vocês vão lembrar, isso aconteceu há pouco tempo atrás, ou ainda pode acontecer em alguns lugares, que às vezes a gente vai resolver um problema e chega lá, vamos pensar no escritório, e aí a gente fala, eu quero resolver tal problema, e aí, não dá para resolver hoje porque X pessoa não veio e só X pessoa faz isso. Ou então no órgão público, a gente já se deparou com uma coisa dessa. Então isso acontecia há um tempo atrás, ou pode até acontecer hoje, como a gente vai pensar que alguém vai falar, isso acontece diariamente, ou isso já aconteceu comigo, já vim num lugar fazer uma coisa 2 ou 3 vezes. Isso era uma representação de quando não existia ainda o capital estrutural, que era aquela pessoa que tomava todo o conhecimento de capital humano para ela e ela centralizava, ela não socializava o conhecimento dela para as outras pessoas. Então ela ficava o diferencial no ambiente de trabalho porque ela travava o nível de conhecimento. Então ela não foi aquele dia, então tudo parou porque só era aquela pessoa que executava aquela função. E o capital estrutural, ele é um ambiente de trabalho corporativo onde todas as pessoas, mesmo havendo hierarquia, o chefe, os intermediários, mas todo mundo dialoga com todo mundo e necessariamente tudo que precisa ser feito será feito em tempo hábil. Então não existe aquela pessoa, o senhor sabe tudo, que não veio e aí parou o mundo. Porque o ambiente de trabalho agora é um ambiente de trabalho corporativo. Então a estrutura ela funciona de uma forma dinâmica, porque todas as pessoas vão dividir o nível de conhecimento. Então o capital estrutural ele vai representar esse ambiente de trabalho cooperativo, múltiplo, onde as pessoas dominam todas as habilidades e elas transmitem uma para a outra, não no sentido de colocar uma pessoa no nível diferenciado, mas no sentido de tratar o trabalho de uma forma diferente e criar um ambiente harmônico onde o conhecimento é fundamental para que todas as atividades desse lugar sejam executadas. Então é isso, esses são os capitais que a gente estudou. Eles têm o sentido de ser entes sociais e alguns geram ente econômico, como por exemplo o capital político, o capital social e o capital humano. Eles vão gerar entes econômicos, por quê? Porque o capital político é o capital da gestão, ou seja, quando a gente pensa na gestão, a gente vai pensar que existe um orçamento para que as obras sejam executadas. O capital social, que é aquele nível de conhecimento cooperativo, onde as pessoas buscam, numa medida, ajudar a comunidade e essa ajuda, ela individualmente é dividida, ou seja, uma economia. E o capital humano, ou capital inteligente, que é nível de conhecimentos e habilidades individual, mas que também pode ser transmitido. É isso que a gente está vendo e vivendo, né? Quantas vezes alguém ensinou alguma coisa para alguém? Então, isso é a transmissão do capital humano, que pode gerar entes econômicos. E o capital estrutural é esse novo ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho corporativo, onde as pessoas vão dividir o capital humano, ou seja, o conhecimento. Então, é isso, pessoal. Essa
é uma das últimas unidades que a gente está estudando e é um conceito que eu gosto muito. Todos esses capitais eu já dialoguei em artigos científicos, em trabalhos, e é um assunto que eu gosto muito. Ele representa muito bem como a nossa sociedade ela evoluiu em nível de conhecimento e vivência, e vai representar em duas ciências que eu adoro, que é a economia, ciência social, e a sociologia, que é a ciência que estuda a nossa evolução de indivíduo. Então, espero que vocês gostem dessa aulinha de hoje. Boa noite e a gente se encontra amanhã. Tchau!